Saudações a todos e sejam bem-vindos para mais uma edição do Cine Podcast. E para a edição de hoje contamos com a presença do Dr. Chassungunuka, um estudante da UCM, que junto vamos abordar acerca de um tema que aprecia a sociedade nos últimos dias, tanto em Moçambique como no mundo inteiro, que fala da liberdade religiosa, visto que em outros países atualmente nós vimos que a liberdade religiosa ela está a ser pisoteada. Então, nós hoje vamos falar da liberdade religiosa não no contexto continental ou do mundo inteiro, mas sim em Moçambique, com o Dr. Chassungunuka. Mas antes, como de regra, nós vamos ouvir, né? Vamos dar um espaço ao doutor para que possa se apresentar. Dr. Chassungunuka, seja bem-vindo. Muito obrigado. De facto, eu fui convidado com o apresentador, ele é Francisco, tem página dele, Cine Podcast. Então, me convidou para falar da liberdade religiosa. Estou aqui para juntos possamos falar da liberdade religiosa num contexto moçambicano. Vamos também olhar um pouco a nível internacional, atendendo a considerar que direito é dinâmico. Então, vamos nos basear com a Constituição da República, vamos nos basear com o Código Penal e o Código Civil. Muito bem. Ele acabou de falar o meu nome, de facto é este, eu sou Ventura Armando Chassungunuka, sou estudante de Direito, estudei sobre os direitos fundamentais. Na verdade, a liberdade religiosa é um direito fundamental também, é um direito primário. Em alguns países eles colocam mesmo em primeiro lugar. E existem essas pessoas que colocam em primeiro lugar. Também aqui em Moçambique pode existir. Então, falar da liberdade religiosa não é uma coisa muito difícil no contexto moçambicano. Certo. Então, só apenas nós temos que olhar o que o nosso legislador disse. O que ele falou, só. Certo. Muito obrigado. Vou deixar espaço para você. Obrigado. Aqui ouvimos a apresentação do Dr. Chassungunuka. Então vamos dar início ao nosso bate-papo, que temos em vista o tema liberdade religiosa. Doutor, o que é liberdade religiosa? Uma primeira fase. Bem, a liberdade religiosa, antes de nós falarmos da liberdade religiosa, nós vamos olhar a Constituição da República fala uma coisa muito bonita. Nos termos do artigo 12, número 1, diz que a República de Moçambique é um Estado laico. Uhum. Significa que Moçambique, o governo moçambicano não adotou nenhuma religião. E que esta religião pertence ao governo. Então, falar da liberdade religiosa, esse é um direito que a lei dá aos cidadãos moçambicanos, a nível internacional também, de aderir e não aderir a uma igreja. De ir ou não ir numa igreja. Ou seja, é uma liberdade em que a lei dá de liberdade de crença. Dentro da liberdade religiosa vamos encontrar liberdade de crença, já sabes, né, o que é crença. Liberdade de culto, temos liberdade de organização dos seus atos e temos a liberdade de expressão. Então, esse direito é um direito internacional, é um direito fundamental que não pode ser violado em qualquer momento. Por quê? Porque nós, quando olhamos para a Constituição da República, no artigo 12, diz assim, no artigo 12, número 2, a liberdade assenta na separação entre o Estado e as confissões religiosas. Primeira coisa, o Estado moçambicano não adotou nos termos desse artigo. E número 3, é aqui onde vamos encontrar a realidade do Estado. As confissões religiosas são livres na sua organização e no exercício das suas funções e de culto e devem conformar-se com as leis do Estado. Você entender, né? Sim. Então, a liberdade religiosa é essa, o governo dizer assim, nós vamos deixar o nosso povo adorar Deus do jeito que eles querem, mas não violar as nossas leis. Se violar as nossas leis, eles aí onde que ele manda manda a polícia para vir fechar. E o governo tem instituições competentes para tal, para fechar, no caso de haver violação de outros deveres, outros direitos. Sim.
Certo, muito obrigado. Acabamos de ouvir a definição com base à Constituição da República, com base às leis moçambicanas. Gostaríamos de saber quais são os principais desafios que apoquentam a liberdade religiosa, visto que nos últimos dias, né, nós encontramos que existem pessoas que professam uma fé, né, que dentro das suas doutrinas dizem, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, por exemplo, Sim. aí nós vimos que não trabalham no sábado, Certo. ou não fazem qualquer atividade que não esteja, ou seja, que não sejam trabalhos inerentes a Deus, né? Sim, certo. Então, aí nós encontramos, né, que eles não fazem isso. Então, como é que nós podemos entender esse cenário? Será que é um desafio? Será que o Estado está a pisotear a liberdade religiosa? Muito bem, é uma pergunta inteligente, né? E a dizer que o Estado está a violar a liberdade religiosa, não está a respeitar, eu estaria a ser inconstitucional. Certo. Porque eu acabei de ler alguns artigos que o próprio Estado ele disse que respeita. Significa que as pessoas não podem Estar acima da lei mãe. da lei mãe. Certo. Em algum momento nós pensamos que o Estado está a violar os nossos direitos ou está a violar a liberdade religiosa. Não constitui a verdade. O Estado já tem algumas leis plasmadas. A igreja também está aí. Então, o que acontece? Quando você vai numa instituição do Estado que trabalha no sábado e você vai aí se matricular e por sua vez você não fala que eu sou guardador do sábado. Uhum. Antes de celebrar o contrato, você fala logo que eu sou guardador do sábado para não passar por isso. Senão, se você entra e depois, no meio, quando vê, epa, já estão a violar os meus direitos, já estão a violar esse direito de liberdade religiosa, deixa lá falar para eles que eu sou adventista do sétimo dia. Aí você está sendo incoerente. Porque no princípio, na elaboração do contrato, você deveria logo falar, ou em qualquer lugar, na escola, onde você tem que falar que eu sou da Igreja Adventista do sétimo dia. E a Igreja Adventista do sétimo dia tem esta ousadia de te dar um documento de que você confessa a nossa religião e respeitamos o sábado. Certo. Então, você vai deixar os seus processos acompanhando com o quê? Acompanhando com aquele documento. É aí onde que você, se a instituição aceitar, e depois você vai dizer, abre lá o meu processo, vai encontrar aí o documento que eu anexei, alegando que eu sou guardador do sábado, por isso eu não vi trabalhar nesse dia. Então, se você não faz, você acaba de acusar o Estado, não, estão a violar os meus direitos. Então, em algum momento, eu acho que o governo não está a violar os direitos, não está a violar a liberdade religiosa no nosso país. Por quê? Já está bem claro, nós estamos livres de praticar os nossos cultos, nós estamos a praticar, não encontramos jovens a cantar, jovens a dançar, jovens a fazer aquilo, igreja que canta, dança, faz, profetiza, até diz que Jesus volta amanhã, outros dizem depois da manhã, outros dizem vamos dormir assim, de cabeça para cima, outros dizem vamos dormir assim, outros dizem não podemos comer, o governo está de olho. Ele respeita, o governo respeita a liberdade religiosa aqui no nosso país, mas a nível internacional encontramos alguns países que não respeitam esse direito. Então, dando o procedimento, seguimos com o nosso bate-papo. Gostaríamos de saber se existe um conflito, né, entre a liberdade religiosa, né, e os direitos humanos. E se existe, quais são e como é que nós podemos resolver ou superar esses? Muito bem. É uma boa pergunta. Muito boa pergunta. Eu vou te dizer assim, lembra no tempo do convite? Sim. E a igreja? Não, infelizmente. Lembra que o presidente decretou fechar as igrejas, fechar bar? Sim. A minha pergunta que eu coloco é esta. Será que violar a liberdade religiosa? Não, para mim eu acho que não, porque estávamos perante uma enfermidade muito assim, né? Então para mim eu acho que não violaram, mas foi por saúde. Por isso, continua. Sim, dizia que o presidente da República decretou fechamento das igrejas. Por quê? Porque direito à vida é um direito primário. Esse direito não pode ser violado em nenhum momento. Ainda que o direito à liberdade religiosa esteja acima.
Aqui no nosso país nós temos os direitos está definido em cada geração. Temos a primeira geração e a segunda geração. Significa que o valor começa com a primeira geração. Então, onde vamos encontrar direito à vida, direito ao trabalho, direito à imagem, liberdade religiosa. São direitos que em nenhum momento que alguém pode violar. Mas quando há um conflito de dever, quando há um conflito entre esses direitos, um direito também pode ser violado. Neste caso, o direito à liberdade religiosa. O direito à liberdade religiosa sempre é pisoteada certo. Porque existe um direito primário neste caso. Certo, nem o próprio direito à vida em algum momento a lei abre espaço para ser violado. Suponhamos que alguém arranca a arma à polícia e depois começa a correr e depois ele sabe manipular a arma. Então nós temos que eliminar a pessoa, senão vai matar muitas pessoas. Certo. Então, o direito em algum momento sempre pode ser violado, mas quando há um conflito de dever. Certo. Muito obrigado. Aqui nós entendemos quanto à liberdade religiosa e os direitos humanos, se existe ou não um conflito. Entendemos que existe sim, mas segundo a abordagem do Dr. Chassangonuka, nós já percebemos que a lei ou o direito que sai a ganhar é o direito primário, né? Aí o direito mãe que sai a ganhar, né? E outros que seguem, em algum momento são pisoteados. Dando continuidade ao nosso bate-papo, então nós vimos que existe esses, por exemplo, primeiramente disso os desafios, que até demos um exemplo da Igreja Adventista, e o doutor também deu continuidade falando desse conflito que existe entre direitos e liberdade religiosa. Então, dando continuidade ao nosso bate-papo, então, como é que nós podemos fazer, né, para promovermos a tolerância, o respeito às diferentes religiões em Moçambique? Nós vemos que cada dia igrejas estão a surgir. Então, como é que nós podemos promover o respeito, a tolerância e o respeito, né, às diferentes religiões que existem em Moçambique? Bem, essa pergunta o Código Penal responde. Certo. Vamos na base. O Código Penal responde. Por que nós temos que falar sobre isso? Porque se um direito for violado com alguém, sem nenhum motivo, a pessoa deve responder. Tem que ser responsabilizada. Então, aqui nós estamos a encontrar crime contra sentimento religioso, no artigo 247 do Código Penal. Aqui temos abuso e exploração de fé, o artigo 249 do Código Penal. Então nós podemos dizer que é crime. Então, aqui onde nós vamos encontrar o governo a garantir este direito para quem viola sem justa causa. Não sei se percebi. Aí, segundo a lei que o doutor acaba de citar, aí diz que o abuso da fé, neste caso, né? Sim. Então isso quer dizer que entre igreja, entre religiões não pode existir um conflito. Não pode haver difamação, não pode ferir sensibilidade. Sensibilidade. Então, a igreja goza de alguns direitos, ou tem alguns direitos. Certo. Direito à imagem, direito ao bom nome. Então, tanto a igreja, também tanto as pessoas que dela participam. Então, quando você, por exemplo, falar aqui mal de uma igreja, por sua vez, aqueles podem te processar. Então, é aí onde nós encontramos instituições do Estado que vão chamar a pessoa e responsabilizá-la. Certo. Então, entendemos isso. Então, como é que nós podemos promover o respeito? Visto que não podemos fazer essas coisas e em algum momento existem debates, existem pessoas que falam mal de uma outra religião, falam mal de uma outra igreja. Então, como nós podemos promover o respeito entre religiões? Ou seja, entre igrejas, sim, e também religiões. Porque religiões e igreja são coisas um pouco diferentes, né? Bem, para você prevenir com que eles não falem da sua igreja, vai ser muito complicado. Porque você também vai falar da outra igreja. Sim, eu posso falar, mas de uma forma boa. Certo. Então,
Então aqui nós queremos já, como é que nós podemos promover o respeito? Para você promover o respeito, é conhecer que eu tenho este direito de que ninguém pode abusar a minha fé. Se a pessoa abusar a minha fé, eu tenho o direito de ir a uma instituição, Meter queixa para esta pessoa, que está no artigo 62 da Constituição da República. Será que aí não existe um contraditório, visto que na tua primeira abordagem dizia que há uma separação entre igreja e Estado? Então, como é que o Estado vai me processar, ou como é que o Estado vai entrar neste caso, visto que há uma separação? Como? O Estado entra quando você violar os direitos do outrem. Okay. Se aquela pessoa, nos termos do artigo 62 da Constituição da República, perceber que você violou os seus direitos, ele tem direito de emitir queixa. Então, o artigo 62 da Constituição da República, número 1, diz que o Estado garante acesso. Todos os cidadãos têm direito a acesso à justiça. O Estado garante e todos os cidadãos têm acesso à justiça. E garante aos arguidos o direito de se defender. Então, esse artigo fala que se você ver o seu direito a ser violado, você tem direito a ir queixar. Não quer dizer que o Estado está a se meter para violar o direito. Não, o Estado está a se meter para garantir a tranquilidade, garantir a justiça. Você não pode falar mal de uma igreja. A igreja goza do quê? Goza de um bom nome, tem direito à imagem. Você falar que naquela igreja aqueles são feiticeiros, aqueles não vão entrar no reino dos céus. Não, se eles te ouvirem, eles podem te processar. O que te garante? Porque quando os membros ouvirem, na verdade vão desistir daquela igreja, não vão mais cultuar. E são muitas coisas que aquela igreja pode acontecer naquela igreja. Então você é o autor do crime, você tem que ser processado, porque esta conduta nós não queremos na sociedade. Certo, muito obrigado. E como a última questão, o que nós podemos esperar, né, para o futuro da liberdade religiosa em Moçambique? Bem, essa pergunta é muito vasta. Primeira coisa, nós temos que entender que Deus criou o ser humano no livre-arbítrio. Significa é uma liberdade inerente. Mas com isto, nós, os cristãos, nós sabemos muito bem que esse direito, no futuro, vai ser violado. Todos nós temos que saber disso. Por quê? Quando Satanás engana a humanidade e muda a lei, assim como que acontece nos outros países, que ninguém tem direito de falar o nome de Deus. Existe, sim. Por exemplo, acabei de acompanhar em Venezuela, China, os direitos estão a ser violados. A liberdade religiosa não existe em outros países, Coreia do Norte. Não existe a liberdade religiosa. Então, para o nosso país, nós só apenas vamos olhar a Constituição da República no artigo 18, que é a porta de entrada de normas internacionais. Se em algum momento haver uma norma a nível mundial que coloca em causa esta liberdade, claro que Moçambique vai aderir. Se nós confiamos que Satanás é o autor do pecado, ele não quer que nós possamos estar livres de adorar nosso Deus, ele há de vir colocar essa lei. Mas a primeira coisa que vocês têm que saber é que Satanás, quando vem, primeira coisa, ele vai trocar aquela liberdade que vocês têm. Ele vai colocar, sim, aquela liberdade, mas vai alterar algumas coisas. Estão livres, sim, de adorar a Deus, mas tem que adorar assim. Logo, estará a colocar em causa esta liberdade religiosa, em que nós não iremos aceitar. É daí onde que surge esse conflito. Então, já como ele consegue enganar as pessoas, ele quando engana as pessoas, ele quando fala, ele quando esboça as suas ideias, todo mundo sabe muito bem que esse jovem é inteligente. Então ele não há de vir assim como Ventura, há de vir como um anjo de luz, com proposta bonita. Então, ele altera a lei. Essas leis que eu acabei de ler, ele altera e depois coloca as suas leis
E essas leis não vai ser só diretamente dele, mas vai ser as mesmas leis, mas com o quê? Com alterações. Pode dizer que ninguém pode adorar no sábado. Então, o futuro da liberdade religiosa, praticamente, independentemente de, segundo a Sagrada Escritura, será colocado em causa. Certo, muito obrigado. Entendemos que o futuro da liberdade religiosa não será de boa, porque vai ser eliminado, ou seja, existirá uma troca, visto que existe, como o doutor dizia aí, que ou seja, existe uma lei que diz que permite uma lei também internacional que possa entrar no nosso país, neste caso. Então vemos que o futuro não será de boa, porque essa liberdade religiosa que temos hoje, no futuro não teremos, segundo as abordagens do Dr. Chasungunoka. Então, para encerrarmos a nossa edição, vou dar espaço ao doutor para que possa tecer últimas considerações em poucas palavras. Muito bem. As últimas palavras que eu quero deixar. Nós, na verdade, quando falamos da liberdade religiosa, as pessoas devem saber, na totalidade, que esta liberdade que nós temos hoje, temos que pregar, temos que ensinar, assim, o que falou Jesus, e de todas as nações, batizando e pregar, ensinando essas coisas. Porque nós agora temos esta liberdade. Então temos que ir ensinar, temos que ir pregar. Agora, se nós, na verdade, não aproveitarmos essa liberdade, eu não sei, no futuro não teremos. Então, o que eu deixo para as pessoas não podem ver, não podem olhar que liberdade religiosa não existe no nosso país. Isso, na verdade, eu provei A mais B, olhando com aquilo que o governo deixou nas leis moçambicanas. Entendemos que a liberdade religiosa, de facto, é um direito que o nosso ordenamento jurídico plasmou, reconhece, respeita, e o nosso governo também respeita, e em qualquer canto do mundo podemos ir e dizer que nós, no nosso país, estamos livres de adorar a Deus. Mas o que acontece, o único conselho que eu deixo para as pessoas, né, tem que saber muito bem que esse direito é um direito fundamental, não pode ser violado. Por sua vez, só a única pessoa que pode violar esse direito é o Estado, quando há um conflito de dever. Sim. Uma pessoa qualquer não pode se violar. E outra coisa, a igreja está livre de praticar as suas atividades. Por isso nós praticamos as nossas atividades do jeito que nós queremos. Certo, certo. Ninguém pode nos inibir, porque certo. Nós somos reconhecidos. Agora, e outra coisa que nós temos que colocar em mente é de que é bom conhecer os direitos que nós temos, principalmente a liberdade religiosa. Não, eu estou livre de praticar isso. Então, profetizar, adorar, cantar. Se nós temos os grupos corais nas igrejas, é porque existe essa liberdade. E essa liberdade está aqui. Sem esta liberdade nós não teríamos. Certo. Muito obrigado, doutor. Chegamos no fim de mais uma edição do Sane Podcast. Assista, partilhe, comente. Obrigado.